Brasília, 11 de setembro de 1973. A capital federal, projetada para ser o futuro, vivia o auge da ditadura militar. Era uma cidade de burocracia, poder e, para muitos, privilégios intocáveis. Ana Lídia Braga, uma garota de apenas 7 anos, morava na Superquadra 317 Sul. Seu pai era militar, e a vida parecia seguir uma rotina segura e monitorada pelos altos escalões. Ao meio-dia, Ana Lídia saiu de casa para ir à escola, a Fundação Educacional do Distrito Federal. A caminhada até o ponto de ônibus era curta e habitual. Ela nunca chegou. O breve trajeto entre o bloco residencial e a parada tornou-se o palco de um sequestro silencioso e brutal. O desaparecimento foi imediato e alarmante. A polícia local foi acionada, mas a resposta inicial foi lenta, típica da crença de que nada de grave acontecia no quadrilátero do poder. O clima na capital era de tensão. O desaparecimento de uma criança da classe média em uma cidade tão controlada desafiava a narrativa de segurança do regime. A busca, inicialmente discreta, logo se tornou um esforço desesperado. Como que ela não chegou na escola, gente? Mas ela saiu daqui a 10 minutos. Procurem, por favor, tô desesperada. Meu Deus, ela tá sozinha, perdida na rua. A polícia local foi acionada, mas a resposta inicial foi lenta, típica da crença de que nada de grave acontecia no quadrilátero do poder. O clima na capital era de tensão. O desaparecimento de uma criança da classe média em uma cidade tão controlada desafiava a narrativa de segurança do regime. A busca, inicialmente discreta, logo se tornou um esforço desesperado. 4 dias depois, em 15 de setembro de 1973, o corpo de Ana Lídia foi encontrado. O local, um matagal isolado, perto do Bosque dos Constituintes, a poucos metros da sede do Poder Executivo. A escolha do local, próximo à área de construção da Nova Brasília, parecia um aviso, uma exibição de força por parte dos agressores. O corpo de Ana Lídia apresentava sinais de extrema violência. Ela havia sido sequestrada, drogada, estuprada, torturada e mutilada com uma faca antes de ser estrangulada. Detalhe do modus operandi. As mutilações e o uso de drogas no crime de Ana Lídia eram características que apontavam para um perfil de agressores sádicos, sugerindo frieza e planejamento. Os peritos confirmaram o abuso sexual e a participação de mais de um agressor. A crueldade do ato quebrou a bolha de segurança da capital. A brutalidade do crime em uma criança de 7 anos chocou a população de Brasília. Era um crime que exigia a mais severa das respostas, mas que expôs desde o início a blindagem legal que protegia os filhos do poder. A investigação logo se deparou com um muro de silêncio e obstrução. Os suspeitos apontados eram membros de famílias com influência direta nos círculos de poder de Brasília. Os nomes que surgiram eram Marcelo de Lemos Alvarenga, filho de um coronel da Força Aérea Brasileira e sobrinho de um general; Almeida Rodrigues, amigo de Marcelo, também ligado à elite militar. O caso Ana Lídia envolvia a elite militar e política que dirigia o país. O medo e o acobertamento eram, portanto, de escala federal, muito mais complexos. Testemunhas relatavam que Ana Lídia foi vista entrando em um carro com os 2 jovens. O motivo, segundo as investigações, poderia ter sido um acerto de contas envolvendo o pai da menina, mas o crime foi, acima de tudo, um ato de violência sexual sádica. A narrativa policial foi rapidamente desviada da violência sexual para um suposto crime de vingança. Uma tentativa de diminuir a gravidade do abuso e proteger os nomes. As pressões sobre a Polícia Civil e o Ministério Público eram imensas. A ordem do alto escalão era clara: evitar o escândalo e proteger os filhos do poder. O acobertamento era um ato institucionalizado. Assim como em outros casos da época, como o de Araceli, o sistema tentou encontrar um bode expiatório para proteger os jovens da elite. A polícia prendeu um funcionário de baixo escalão, Francisco de Assis, e tentou forçar uma confissão de que ele teria agido sozinho. Sob a tortura e os métodos de coação da ditadura, a polícia buscou uma narrativa simples, de crime comum. Mas o envolvimento de Marcelo e Almeida era muito difícil de esconder. O escândalo cresceu demais, e a própria brutalidade do crime sugeria a participação da dupla. A pressão da mãe e o clamor público, apesar da censura da mídia, impediram que a narrativa do bode expiatório prosperasse. A justiça foi forçada a dar continuidade à investigação contra os jovens da elite. Censura em Brasília.
A imprensa local e nacional foi obrigada a diminuir o tom das reportagens sobre os nomes dos acusados, seguindo as diretrizes de censura do governo militar. O medo de represálias silenciou a verdade. Os dois principais suspeitos, Marcelo de Lemos Alvarenga e Almeida Rodrigues, foram indiciados, mas o caminho até o julgamento foi uma maratona de privilégios. Os réus contaram com defesas poderosas e recursos jurídicos intermináveis, que exploraram cada falha processual criada pela própria obstrução da polícia. Em 1964, após a prisão dos jovens, o processo começou a se arrastar. O crime de Ana Lídia virou um jogo de xadrez entre o poder jurídico e a influência militar. O caso chegou a ser encaminhado para a Justiça Militar sob o argumento de que o pai de um dos réus era coronel da FAB. A transferência do processo para a Justiça Militar foi uma manobra clara para garantir a impunidade, mas a pressão da opinião pública forçou o retorno do caso para a Justiça Comum. O julgamento dos réus ocorreu em 1969, 6 anos após o crime. A sociedade esperava uma punição exemplar. O resultado, contudo, foi a ratificação da impunidade da elite. Marcelo de Lemos Alvarenga foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão, por ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor. Almeida Rodrigues foi absolvido por insuficiência de provas. Uma condenação mínima, que ignorava a crueldade do assassinato. O crime de homicídio foi desclassificado. Uma decisão judicial que chocou o país. A indignação do promotor. O resultado gerou a revolta de alguns membros da justiça, como o promotor de justiça à época, que se sentiu impotente diante das pressões para que o caso fosse arquivado e a impunidade fosse selada. O réu condenado, Marcelo de Lemos Alvarenga, recorreu e, devido à fragilidade da sentença e ao tempo decorrido, conseguiu o direito de recorrer em liberdade. Ele jamais chegou a cumprir a pena. A justiça permitiu que o tempo consumisse a punição. Os recursos interpostos pela defesa de Marcelo se arrastaram por mais de uma década, num clássico exemplo de protelação. Em 1994, o crime de Ana Lídia foi formalmente prescrito. O último réu que havia sido condenado legalmente viu sua punibilidade extinta. A lentidão do processo e as manobras jurídicas garantiram a impunidade. O destino dos acusados. Após a prescrição, Marcelo de Lemos Alvarenga e Almeida Rodrigues seguiram suas vidas, protegidos pela decisão da justiça, provando que a elite podia cometer crimes hediondos sem consequências. O assassinato, a tortura e o estupro de uma criança de 7 anos foram varridos para debaixo do tapete da história judicial brasileira. O crime de Ana Lídia não foi resolvido. Foi encerrado pela inércia e pela cumplicidade do sistema. O caso Ana Lídia, junto com o caso Araceli, tornou-se o principal símbolo da violência contra crianças e da impunidade da elite durante a ditadura. Embora o caso tenha sido silenciado pela forte censura, ele deixou uma ferida incurável na memória de Brasília, a cidade que deveria ser um modelo de ordem. O crime expôs a hipocrisia de uma capital que pregava ordem e moralidade, mas abrigava a violência e o abuso sexual cometidos pelos intocáveis. O legado de Ana Lídia é o de um marco de impunidade que paira sobre o eixo monumental. A história da criança foi sacrificada em nome da manutenção do poder e da hierarquia militar. A punição dos policiais, a ausência de punição para os torturadores, os policiais que agrediram Francisco de Assis e para os principais réus, consolidou a crença de que o poder estava acima da lei. O caso Ana Lídia não é apenas um cold case policial. É um cold case de responsabilidade do Estado. A família Braga, de origem humilde, teve que lutar contra o aparato do poder militar e judicial. Sua persistência impediu que o caso fosse completamente silenciado, mas não foi suficiente para garantir a justiça. A conexão com Araceli. O crime, ocorrido no mesmo ano que o de Araceli, e envolvendo jovens da elite, alertou o país para a necessidade urgente de uma lei que protegesse as crianças. A morte de Ana Lídia, de certa forma, impulsionou a mobilização que, anos depois, resultaria na criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso. A história de Ana Lídia é um lembrete sombrio da falência da justiça em um sistema onde o sobrenome valia mais que a vida de uma criança. Ana Lídia Braga, 7 anos, sequestrada, torturada e morta sob a sombra do poder em Brasília.
O sistema que deveria protegê-la falhou 2 vezes. Primeiro, ao não impedir o crime, e segundo, ao permitir que a prescrição o encerrasse. A impunidade dos agressores custou a vida da criança e a credibilidade da justiça. O caso Ana Lídia permanece um monumento à impunidade oficial, uma advertência eterna sobre os perigos de uma justiça que se curva ao poder. Se você se sentiu instigado por esta investigação e quer desvendar mais mistérios conosco, Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta.